Bíblia é machista, dizem as feministas. Será que elas estão certas? Quando Eva desobedeceu à lei de Deus que era para não comer do fruto da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, e mesmo assim comeu, e depois, ofereceu este mesmo fruto desta mesma árvore para Adão comer, e Adão também sabia que seria desobediência caso comesse, mas mesmo assim, Adão desobedeceu à lei de Deus, e comeu deste fruto. A quem Deus culpou por este pecado? A Eva. Ou a Adão? Deus culpou Adão. Adão foi o principal responsável por este pecado. Veja Romanos 5:12, e perceba que Deus não culpou Eva, visto que ela foi a primeira criatura humana a desobedecer à lei de Deus. Se Deus fosse machista, ele poderia ter culpado apenas a Eva. Mas, não foi isso que ocorreu. Deus foi justo. Deus agiu com justiça. Adão foi o principal responsável pelo primeiro pecado que entrou no mundo. É isso que está registrado na Bíblia. Veja Romanos 5:12. Portanto, a Bíblia não é machista, conforme algumas mulheres menos esclarecidas dizem. A Bíblia mostra que a serpente simbólica procurou conversar primeiro com Eva, e mentiu para Eva, sobre a fruta do conhecimento do que é bom e do que é mal. Porque a serpente não procurou conversar primeiro com Adão? Ou, porque a serpente não procurou conversar com ambos, Adão e Eva, e assim, mentiria para ambos? Porque a serpente sabia que Eva era menos experiente que Adão, e assim, seria mais fácil ludibriá-la. E Eva, ao ser persuadida pela serpente a comer deste fruto proibido, porque ela não procurou primeiro saber qual seria a opinião do seu marido. Eva resolveu tomar uma atitude importante sem antes consultar o seu marido. E Adão, por sua vez, quando procurado por sua esposa, para que também comesse deste fruto, em vez de Adão se opor ao proceder desobediente dela à lei de Deus, especificada em Gênesis 2:16, 17, aliás, esta era a única lei dada por Deus lá no Éden, e foi esta única lei que a serpente simbólica se apropriou indevidamente e a deturpou, induzindo Eva a desobedecer. Ou seja, a violar esta lei. Então, se Eva foi a primeira criatura humana a violar esta lei, porque Deus jogou toda a culpa no homem, conforme diz Romanos 5:12? Porque Eva foi enganada, e Adão, não. Veja 1 Timóteo 2:14. Adão desobedeceu à lei de Deus de Gênesis 2:16, 17, de livre e espontânea vontade. Portanto, Deus condenou o primeiro homem, que foi Adão. Logo, Deus não foi machista, no sentido de proteger mais o homem do que a mulher. Adão poderia se opor ao proceder desobediente dela, mas resolveu se unir ao proceder desobediente dela, ou seja, Adão foi cúmplice na violação desta lei. Eva, por sua vez, violou a lei da chefia, resolveu passar a perna na lei da chefia, na lei da hierarquia. Veja 1 aos Coríntios 11:3. Se tratava de uma lei envolvendo a vida ou a morte, portanto era um assunto muito importante que Eva não poderia ter resolvido sozinha. Ela precisaria ter consultado seu marido Adão. Mas, ela desobedeceu esta lei também. Eva desobedeceu a lei da chefia, Eva desobedeceu a lei da hierarquia.
Eva resolveu agir de modo independente ao invés de pedir a opinião do seu marido, que era o chefe de família constituído por Deus, conforme vimos em 1 aos Coríntios 11, 3. Contudo, mesmo assim, Deus sentenciou Adão como o principal pecador. Então, como que as feministas podem acusar a Bíblia de ser machista? Como que as feministas podem acusar o Deus da Bíblia de ser machista? Como vimos, Deus não foi machista. Deus condenou apenas Adão como o principal pecador, e isto está registrado em Romanos 5, 12. E agora? Deus fez um arranjo de providenciar um último Adão, para equilibrar a balança de justiça de Deus. Este último Adão é Jesus Cristo. Ele assumirá o título de ser nosso Pai eterno, assim como Adão deveria ser. Veja Isaías 9, 6, 7. 1 aos Coríntios 15, 45. Portanto, saibam todos que o Deus da Bíblia não é machista. Deus age com justiça, tanto com homens quanto com mulheres. Não importa qual seja a raça, qual seja a cor da pele, se a pessoa é rica ou pobre. O Deus da Bíblia é imparcial. Qualquer pessoa que procura praticar a justiça, lhe é aceitável. Sem distinção. Veja Deuteronômio 32, 4. Atos 10, 34, 35. Desta feita, se você conhece alguma feminista que acha que Deus, ou a Bíblia, é machista, que tal compartilhar este vídeo com este alguém?